Nós estamos trabalhando, o pastor Euler está trabalhando a série de mensagens sobre o Espírito Santo, que nós precisamos dele. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque nesses últimos tempos, igreja do Senhor, cada um de nós só temos a condição de permanecermos fiéis a Deus, se for pelo Espírito Santo. Se for pelo Espírito Santo em nós. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é por aquilo que Ele é em nós. Ele é nosso guia, Ele é o nosso sustentador, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus Emanuel, os três em um. Um único Deus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Diga com todo o seu coração, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Aleluia, Jesus. Queridos, eu estou muito à vontade aqui. Uhul! Glória a Deus! Então, queridos, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que nós, como seres humanos, o que nós precisamos e buscamos para vivermos nesse mundo aqui? Vamos esquecer a espiritualidade, agora como pessoa, como seres humanos. Humanamente falando, o que mais a gente precisa para a gente manter vivo? Para manter vivo, o que eu preciso? Eu preciso de? Eu preciso de saúde, né? Eu preciso de saúde, porque, igual quando a gente fala para o pessoal no final de ano, né? A gente precisa de saúde, porque o resto a gente corre atrás, né? A gente fala assim, né? Brincando, mas a gente fala assim. Mas, queridos, eu e você precisamos ter uma vida saudável. E, humanamente falando, Deus abençoe. Para eu ter uma vida saudável, eu preciso de alimento. Eu preciso de exercitar a atividade física, correto? E eu preciso também de descanso, eu preciso de lazer. Tudo isso vai contribuir para que nós conseguimos ter uma boa saúde. E isso daí é correto, não é errado, não é pecado. O crente também pode participar de atividade física, pode ir para a academia, tá bom? Pode ir. As mulheres podem ir também para a academia. Mas, quando eu e você cuidamos do nosso corpo, isso é importante porque o Espírito Santo habita em nós, habita no nosso corpo. O Espírito Santo, ele não habita nesse microfone, ele não está sentado numa cadeira. O Espírito Santo está dentro de nós. Está dentro de nós. Ele habita em nós. Agora, mas enquanto eu e você, como homens e mulheres espirituais, como homens e mulheres de Deus, o que é vital para que eu e você venhamos ter uma vida vitoriosa? O tema da nossa palavra aqui, da nossa conversa é vida vitoriosa. O que eu vou precisar para ter uma vida vitoriosa, queridos? Como eu posso viver, como eu posso ter uma vida, como você pode ter uma vida vitoriosa no Espírito, neste mundo cheio de pecado, nesse mundo em que tem densas trevas, enganos, corrupções, tribulações, distrações, muitas distrações. E como que eu vou ter uma vida vitoriosa? Eu vou responder essa pergunta de uma forma bem simples. Nós vamos partir do princípio bíblico de que o próprio Espírito Santo que vai nos ensinar. É esse Espírito que vai nos ensinar a ter uma vida vitoriosa. Olha só que o apóstolo João diz em João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Esta é uma fala de Jesus, do qual o apóstolo João narra. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está em nós desde o dia que você se converteu. Ele operou em você um novo nascimento. Porque conforme a palavra de Deus nos diz, toda a humanidade está morta espiritualmente. Mas é através do Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento, e nós aí temos a vida espiritual. Nós nascemos no nosso espírito. Quem ainda não entregou a vida dele para Jesus, é um cadáver ambulante. Ele não tem vida, ele não tem conexão com Deus, ele não se comunica com Deus, porque o espírito dele ainda está morto. Mas, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo já faz essa obra sobrenatural na nossa vida, e opera em nós o novo nascimento. Então, queridos, vejam o que o Espírito Santo nos ensina, por intermédio do próprio apóstolo João, para eu e você vivermos uma vida vitoriosa neste mundo, neste tempo, nesta era. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler novamente. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós nascemos de Deus, amém? Nós recebemos vida de Deus. E nós estamos neste mundo. E nós precisamos viver vencendo neste mundo. E é através da nossa fé que nós vamos ter uma vida vitoriosa. Então, queridos, somente com a nossa fé que podemos vencer este mundo e neste mundo. E essa fé que nós temos em Deus, queridos, é o que o inimigo mais quer roubar da minha e da sua vida. Ele quer roubar a sua fé. Porque é ela que vence o mundo. Irmãos, vocês há de concordar comigo que o mundo está cada vez mais caótico. O mundo não vai melhorar. O mundo está de mal a pior. Eu, desde quando me entendo por gente, eu nunca vi o mundo melhorando. Vocês viram o mundo melhorando? O mundo melhorando, ele não melhora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas, eu e você, como os filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, nós vamos de bem a melhor. Porque nós nascemos de Deus. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. A nossa cidadania é o céu. Por isso que o mundo não melhora, mas nós melhoramos. Queridos, e aí eu lembro de uma canção que o meu querido papai, ele cantava, vocês conhecem, sempre melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Então nós vamos de bem a melhor no Senhor, amém? Queridos, eu ia falar lindos, mas são lindos mesmo. Queridos, então, eu quero falar para vocês agora o que não é vida vitoriosa. O que não é vida vitoriosa? O que não é? Não é só alegria, tá? Não é prosperidade. Isso não é vida vitoriosa. Não é saúde física, certo? Não é ter uma conta bancária recheada. Não é eu ter um bom relacionamento assim, bem alinhadinho na minha família. Isso não é vida vitoriosa. Não é eu ter um excelente trabalho, ter um excelente carro, uma excelente casa. Não é. Isso não é vida vitoriosa. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que na nossa caminhada cristã,
absolutamente normal nós sentimos tristeza. Na nossa caminhada cristã, é absolutamente normal nós termos enfermidades físicas. É normal nós passarmos pelo deserto, não permanecer no deserto. É normal nós passarmos por lágrimas. É normal nós não vivermos tudo aquilo que nós sonhamos ou pensamos. É normal. É normal nós não estarmos felizes todos os dias. O fato, queridos, é que eu e você, nós sofremos, nós sentimos tristezas, mas isso não é falta de vitória. O nosso fracasso, a nossa derrota, queridos, seria se eu e você perdermos a fé em Deus. A nossa derrota será se eu e você perdermos a nossa fé em Deus. E a Bíblia, ela relata várias histórias de homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de Deus, que durante a peregrinação deles nessa terra, tiveram momentos de crises, momentos de tristezas, mas nem por isso eles deixaram de serem vitoriosos. Porque todos eles permaneceram fiéis a Deus através da sua fé. A fé. E essa fé que Deus colocou no seu coração, é essa fé que o inimigo quer roubar. Queridos, eu quero que vocês leiam na sua casa o Hebreus 11, que ali nós vemos. Hebreus 11 ali está mostrando a galeria dos heróis da fé. E eu coloco naquela galeria a vida do meu pai. Igual os atos do Espírito Santo, a galeria dos heróis. Vamos, pela fé, colocar os nossos nomes. Ali em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. Passaram tantas coisas. E eles venceram, crendo em Deus absolutamente, em detrimento de qualquer circunstância que eles tenham vivido. Queridos, eu e você, pela fé em Deus, é que nós somos capazes de obedecê-lo. E nós vemos esse exemplo ali na vida de Abraão. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Querido, se isso acontecesse com você hoje, se Deus falasse assim contigo, saia daí da sua casa, dos seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você iria? Com essa fala de Deus, pois Abraão foi. Ele obedeceu. A fé de Abraão em Deus fez com que ele obedecesse a Deus. E Deus fala que ele iria ser um pai de grande nação. Ele não podia ter filho, a esposa dele não podia. Vocês conhecem a história. E Deus chama ele para fora, olha assim, vê se você consegue contar as estrelas do céu. Pois é, esse número vai ser da sua descendência. Ela não podia ter filhos. Mas a Bíblia diz que pela fé ela creu. E ele creu contra a esperança. Isaac nasce. O filho amado de Abraão. E não para por aí. Olha só o que acontece com a fé de Abraão. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
Pela fé, Abraão fez isso. E Deus ainda fala para ele: Abraão, toma Isaque, o teu único filho, o filho que tu amas, e entrega a mim. E Abraão o fez a caminho. Vocês conhecem a história. Leva 2 servos, sobe o monte, e o filho deles, Isaque, está ali tudo preparado. Aí Abraão deixa os servos dele e fala: olha, nós vamos adorar, depois a gente volta. A gente volta. Ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Queridos, e naquele momento, quando tudo preparado no altar, Isaque ali, antes Isaque pergunta: pai, está tudo preparado, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Deus preparará para si o cordeiro e a conta de luz para pagar. Ele prepara o altar, enrola e amarra o seu filho Isaque. E quando ele estava já assim, olha, para sacrificar o filho que ele amava, um anjo brada: Abraão, não faça nenhum mal com seu filho. Pela fé, pela fé. Essa fé que o inimigo quer roubar, queridos. Essa fé que vê o invisível. Porque Abraão amava o filho dele, mas ele via que Deus poderia ressuscitar. É essa fé que conduziu Abraão. E é essa fé que nós temos que ter, queridos. Uma fé sem reserva. Uma fé confiando inteiramente no Senhor, o nosso Deus. Uma fé que, apesar das circunstâncias contrárias, nós permanecemos fiéis. A todo tempo, a qualquer custo. Uma fé inabalável. Eu pergunto para você, meu irmão: o que Deus tem lhe ordenado a fazer que você ainda não o fez? Porque a fé faz com que a gente obedeça. A gente obedece quando Deus fala, e Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está falando. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que Deus está falando com você, que você não está obedecendo? Será que falta um pouco de fé? Será que falta ousadia? Será que eu e você não estamos alimentando a nossa fé com a Sagrada Escritura? Será que eu e você estamos passando mais tempo nas redes sociais? No looping? É looping? E não estamos dando o valor devido que ainda nós temos de ler a palavra? Que ainda nós temos a liberdade de ler essa palavra? Mas queremos ter uma vida vitoriosa? Sem fé não vence. E a fé é quando eu e você podemos ler a palavra e sermos alimentados. Abraão, por obedecer a Deus, queridos, ele viveu pela fé. E foi chamado, considerado o pai da fé. Nós somos filhos da fé de Abraão. Queridos, como eu disse, nós estamos vivendo num tempo caótico, com densas trevas, mas Deus já providenciou tudo para nós vivermos uma vida vitoriosa, queridos. Não podemos andar cabisbaixo, com aquele peso das aflições, das angústias, do medo, do que será o futuro. Pois o Espírito Santo nos dirá tudo o que vai acontecer, queridos. Ele traz a revelação aos nossos corações. Então Ele já enviou o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus em nossos corações. E com isso fortalecer a nossa fé, crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz ali na igreja de Roma, em Romanos 10, 17. Consequentemente,
A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É pela palavra, queridos, que você vai aumentar a sua fé. Não é de um influencer. É o tempo que você gasta na palavra de Deus, que você vai fortalecer a sua fé, aumentar a sua fé. Queridos, essa fé que você tem é a coisa mais preciosa que você tem. Eu digo isso com base na palavra do Senhor. Quando Pedro escreve ali em 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa fé que vocês têm, que nós temos, ela é mais preciosa do que o ouro ali puro. Ela é genuína, ela é verdadeira, ela é infalível. Até o dia de que o Senhor virá nos buscar. É essa fé, queridos, que eu e você temos que cultivar. Queridos, a vida vivida pelo Espírito de Deus, a vida conduzida pelo Espírito de Deus, é uma vida de obediência. Não é uma vida de questionamento. Quando nós vivemos pela fé, nós não duvidamos. Quando nós vivemos pela fé, nós avançamos. Quando nós vivemos pela fé em Deus, nós dizemos sim para Jesus em tudo. Não é tempo de dúvidas, meus irmãos. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. O que fazer com a sua vida cristã? Não é tempo mais. É tempo de nós batalharmos pela fé e vencermos os falsos mestres. Nós estamos vivendo num tempo de muita heresia, de muitas pessoas falando as coisas de Deus, parecendo com as coisas de Deus e não são nada de Deus. E isso já vinha acontecendo desde a época dos apóstolos, do qual Judas, irmão de Jesus, escreve essa palavra aqui que eu vou ler para vocês. Já dando um alerta contra os falsos mestres. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos que de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda a espécie de quê, irmãos? De falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Queridos, nós temos que batalhar pela fé contra os falsos mestres. Judas aqui, ele queria escrever algo falando sobre a salvação, que eles compartilhavam, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo para falar sobre eles têm que batalhar na fé. Batalhe pela fé. Porque tem falsos mestres, saíram do nosso meio, estão falando coisas, estão adulterando a graça de Deus, estão negando Jesus Cristo. E queridos, e somente pela fé em Deus, aquela fé genuína, aquela fé verdadeira, é que vai nos fazer perceber a influência, a ação dos falsos mestres. É pela fé.
E nós temos já a armadura, queridos. Nós temos a armadura que Deus nos deu também. Deus já nos deu tudo, já está tudo escrito na palavra. O Espírito Santo já trouxe a revelação. Olha só o que Paulo fala para a nossa igreja de Éfeso. E o Espírito Santo de Deus fala para nós agora, como nós vamos vencer os dardos do inimigo, porque nós estamos numa batalha espiritual. Eu e você, quando nós dissemos sim para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já iniciamos uma batalha espiritual. E aí nós vencemos com o escudo da fé, os dardos do inimigo. Olha só o que a palavra nos diz. Além disso, além de todas as outras partes da armadura, nós devemos usar o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Queridos, o nosso campo de batalha é na mente. E quando nós temos o nosso escudo da fé, nós vamos destruir, a Bíblia diz, todas as setas que vêm na nossa mente, de vozes que não é a voz de Deus. Muitas vezes é a nossa voz, a voz do inimigo, a voz dos outros, a voz da sociedade, a voz das mídias sociais. Pela fé, nós vamos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Jesus disse aqui na sua palavra, queridos, é pela fé. Somente pela fé. Não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E diante de toda essa grandeza de vivermos de fé, por fé, na fé, nós temos que perseverar na fé. Olha só que 2 Coríntios 5:7 declara aqui, Paulo escrevendo para a nossa igreja de lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, eu e você, ao levantarmos, ao acordarmos todos os dias, nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente, que eu vivo pela fé. Não é por aquilo que o mundo me oferece, não é por aquilo que eu estou vendo, por sentimentos. Porque nós vencemos o mundo não é por sentimentos, mas é por fé. É a nossa fé em Jesus. Viver todas as dimensões da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós vivemos essa dimensão de fé, nós obedecemos a Deus. Nós sempre falamos, tem que dar um passo de fé. De fé em nosso Deus. De fé em Jesus. De fé na pessoa amada do Espírito Santo. Viver as dimensões de fé em todas as circunstâncias, no trabalho, no nosso lar, naquilo que nos aflige. Você vai viver de acordo com a sua fé em Jesus, de acordo com a palavra do Senhor, não é de acordo com os seus sentimentos, não é de acordo com as falas dos seus amigos, mas é de acordo com a sua fé em Jesus. Viver nessa dimensão de fé é vencer os falsos mestres, é ter o discernimento daquilo que nós ouvimos. Viver na dimensão de fé é viver agradando a Deus, no nosso modo de falar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir, no nosso modo de andar, no nosso modo de vestir, de nos relacionarmos com as pessoas, é agradar a Deus. Somente pela fé que nós podemos agradar a Deus, irmãos. A palavra de Deus diz isso, ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus se eu não tiver uma fé genuína nele. Por quê? Porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Nós nos aproximamos de Deus porque nós cremos em Deus.
Porque conforme Judas disse, a fé que já está na vida dos santos, já foi decretada, já temos a nossa fé. Você não pode pensar nunca, queridos, que por você sentir tristeza, que por você estar enfermo ou qualquer outra coisa do tipo, que você não tem fé. Não. Porque a Bíblia diz, a Bíblia declara que Deus já nos deu a porção de fé. Nós temos essa fé. E essa fé, ela vai aumentar à medida que eu e você lermos a palavra. E para nós passarmos o que iremos ainda passar, nós temos que solidificar a nossa fé cada dia mais, mandar mais matéria-prima para o nosso espírito, que é a palavra de Deus, para que nós possamos vencer o mundo. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Queridos, eu quero concluir aqui essa nossa conversa, falando para vocês que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus e o Espírito Santo, Ele quer que nós, como filhos amados dEle, Ele quer que nós tenhamos perseverança nessa fé. Perseverar a fé através da oração, irmãos. Nós perseveramos na fé através da nossa oração. Através da nossa oração. Eu quero aqui ler uma parábola que Jesus estava ensinando os discípulos a importância da oração. E no final Jesus fala de uma fé perseverante que Ele espera que nós tenhamos quando Ele voltar. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça para o meu próximo, contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Por quê, queridos? Ele era um juiz terrível. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, Jesus continua explicando a parábola. Ouçam o que diz o juiz injusto. O que o juiz injusto disse? Eu vou fazer justiça para essa mulher, para essa viúva, porque ela não para de me aborrecer. Ela está aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou fazer justiça, apesar de eu ser injusto, mas eu vou fazer justiça para ela. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Irmãos, Jesus está falando, será que o nosso Deus, o nosso Pai, não vai fazer justiça para nós, que clamamos a Ele dia e noite? Será que Deus vai nos fazer esperar? Absolutamente não. Porque o juiz injusto atendeu o pedido da mulher, da viúva. E o nosso Deus justo, o nosso Deus que nos ama, atenderá o nosso pedido. Mas o que pega é esse final. Jesus fala, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O nosso Deus não mudou. O que tem mudado é a diligência da nossa fé. E Jesus fala aqui, olha, quando o Filho do Homem voltar, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, vai ter esse tipo de fé? Que tipo de fé? Uma fé perseverante, uma fé que não para, uma fé ativa, uma fé operosa, que apesar de tudo que eu passo contrário, eu estou firme em Jesus.
firmes nas promessas de Jesus. Firme naquilo que Ele disse que eu sou, não naquilo que o mundo diz que eu sou. Por quê, queridos? Eu e você vamos vencer tudo que o mundo está dizendo a nosso respeito, pela fé. Uma fé cambaleando? Uma fé fria? Uma fé volúvel? Uma fé diluída? Não, uma fé sólida. Uma fé genuína, mais pura do que o ouro. É essa fé que Jesus espera de nós quando Ele voltar. Queridos, a nossa fé tem um alvo. E o alvo da nossa fé é Cristo. Uhul! O alvo da nossa fé é Cristo, porque nele vivemos, nele nos movemos. E é tudo para Ele, para o louvor e glória dEle. Os nossos olhos estão sempre fitos nele, em Cristo Jesus. Porque Ele nos ama, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, é Ele que nos dará uma vida vitoriosa até aquele glorioso dia. E eu encerro com a frase, com o texto da carta de Pedro, que diz o seguinte: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Aleluia! Nós vamos viver de fé em fé, de glória em glória, para alcançar o alvo da nossa fé, que é a salvação de nossas almas. Aleluia! Glórias ao teu nome.